Oi, gente bonita, boa noite. O barulhinho era da água da Maia. Cá está a Maia. Oi, filha. Dá oi pra todo mundo. Muito bem, vai ficar gravado isso. E então, de iniciar a live aqui com a Dalmone. Deixa eu me organizar. Vocês estão bem? Toninho, Ju, Eric, Dirleia, a galera tá entrando aí, a Dalmone tá conectada também, pra gente iniciar o papo. Deixa eu pegar meu óculos. Não sei onde está o meu óculos, vai sem óculos. Satisfação imensa receber vocês aqui nessa noite de segunda-feira, dia 22 de março, pra gente bater um papo super bacana com a Dalmone. Mas antes da gente iniciar, eu quero fazer um convite para vocês. Aí embaixo tem tipo um aviãozinho, uma setinha para cima assim. Clica ali, convida a galera da sua rede para assistir a live. A ideia hoje é a gente entender o processo de criação de uma artista e, além disso, também conhecer um pouquinho do trabalho dela, que em breve vai lançar a exposição Produto Disruptivo. Então a gente vai conhecer um pouquinho sobre isso. O som tá legal? Tô falando, tá tudo ok para vocês? Dá um joinha, manda coração, manda alegria, emojis. Acho que tá tranquilo, né? Vocês estão escutando. Beleza. Marcílio aqui também presente. Muito bem. Vou chamar a Dalmone então para a gente começar e fazer os testes de som inicial para ver se está tudo certo. Vamos lá. Dalmone, mandei o convite para você. Obrigado, Thaís, pelo retorno. Olá! Tá me escutando? Eu tô. Você está escutando o retorno da sua voz ou não? Deixa eu ver. Fala um pouco. Retorno da voz. Tá, então vamos tentar resolver isso. Vai falando aí, fala pro pessoal que você deu problema no seu celular, conta essa novidade enquanto eu vou tentando arrumar o problema do som. Foi uma saga. Chegar aqui hoje. E meus bom, deu tudo certo. De 28 anos me ajudou agora a organizar o celular, porque eu só consegui comprar hoje e o comércio não está funcionando normalmente, né? Então, eu já não sou muito boa para comprar essas coisas, então, mas deu tudo certo, nem acredito que estou aqui. Ainda bem. Legal. Parou de dar retorno? Não, agora tá tranquilo. Tá tranquilo, né? Acho que para todo mundo tá ok também. Qualquer coisa vocês avisem. Aí, ó, o Toninho já mandou que é seu fã. A Ciomara. A Irene, a Ciomara mandou uma fantástica artista, a Irene está participando também, a gente tem temos dois grandes artistas aqui também, ó, o Nego Moura entrou, a Thaís Costa, que eu vi, né? Pode ser que a gente tenha mais, com certeza. Mas maravilha. Bom, agora que vai começar, então eu vou ler rapidinho o seu mini currículo, e é mini mesmo, porque você me mandou muito mais coisa e tem muito mais coisas. E aí a gente inicia o nosso papo, tá? Que o papo vai pro podcast também depois. Então eu vou fazer a abertura aqui, beleza? Aí eu já te chamo. Tá bom. Então vamos lá. Me explica uma coisa, Dal. Como que pronuncia o seu sobrenome? Lidjussi. Lidjussi. Então agora vai. Dalmone Lidjussi é artista plástica, educadora, atelierista e agente cultural, curadora e responsável pelo Arte Ziriguidum. Em suas pesquisas e estudos, conquistou uma vasta sensibilidade multicultural e habilidades em criar projetos em arte que promovam a manutenção e construção da subjetividade, contribuindo para a potencialização de habilidades artísticas, sempre considerando os mananciais poéticos
de seus autores. Bonita essa mini bio aqui, hein? Que bom. Muito É, legal. Eu gosto das danças das palavras. Muito bem, obrigado por estar aqui, viu? Fico feliz de a gente bater esse papo. eu que agradeço. Podemos começar? Você que manda. É assim, ó, quem acompanha as lives sabe que eu faço a entrevista, mas eu sou o tipo de entrevistador que gosta do silêncio da minha parte. Então eu deixo você muito à vontade. Eu sei como começa, é a primeira pergunta, é a única coisa que eu planejo. Depois, como vai terminar, vai de acordo com com o nosso fluxo. Mas eu queria começar com a seguinte pergunta. Antes da gente entrar na exposição do produto disruptivo, mas o que te gera inspiração, geralmente, para você começar um trabalho artístico? Da onde que está, ou aonde está, nos vários lugares, as suas fontes de inspiração para fazer o seu trabalho como artista? Hum. Já vai dar a live toda, né? Só para essa resposta, pelo jeito. Bom, Mas manda aí, o que vem? vamos lá. Gustavo, na minha vida, tem uma distância entre o que eu penso e vejo e fico super assim, vamos dizer assim, eu acho que inspiração é quando a gente se sente, quando eu me sinto cheia, né? Assim, eu me lembro um dia que eu assisti o Grupo Corpo pela primeira vez, eu assisti aqui em Poços. E eu nem cheguei a ver o show todo. Não sei o que aconteceu, eu vi uma parte do show. E eu saí de lá com muita vontade de dançar. Assim, como se eu fosse capaz de dançar como eles. E eu tinha vontade de bailar, 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 bailar. Então, eu acho assim, inspiração é algo que outro dia é mentira, já tem uns 8 anos, eu estava lá no Pilates, empurrando aquela mola, quando de repente aquilo faz assim, resolvi meu problema, já sei onde que eu vou pôr aquelas peças de barro que eu não sei que jeito que eu exponho no ateliê. Eu vou comprar umas toras de madeira e coloco as peças em cima. E eu não estava pensando nisso, entendeu? Eu estava lá esticando perna e vendo se o ciático entrava no lugar, se alongava. Então, assim, Sei eu como acho é. que você sabe, né? Então, assim, não, o grupo corpo é uma coisa assim fantástica, né? Aquilo enebria a gente, né? Aquilo deixa a gente em outro estado de graça, né? A gente também chama de estado da arte, né? Você entra em estado da arte, né? Eu me lembro também que houve uma tarde que eu fui com a professora da PUC, com a Glacir e a turma, não sei de que período, assisti um concerto às 5 da tarde, num domingo qualquer, lá naquela Sala São Paulo, que ela foi toda construída para receber espetáculos musicais, né? Então, era Mozart. Eu não sou entendida disso, tá? Mas, assim, eu me lembro que eu estava de olhos fechados e, nossa, aquela música era muito bonita e o movimento do músico, em determinados momentos, o movimento do músico ele era um solista, né? E, e ele tocava aquela música, eu não sei se, acho que era um violino, não era viola, eu acho que era violino. E, e eu pensei comigo assim, puxa vida, não parece que é ele que faz a música, parece que a música está descendo nele, sabe? E eles todos se movimentavam. E eu falei, que coisa mais bonita. Não precisa entender, entende? Não precisa entender. Uhum. É algo que é do. Não sei se a palavra correta seria falar se é do espírito, ou se é da alma, ou se é daquilo
que te leva para um outro estado de sentir a vida, né? Aquilo te despluga. Nessa hora você não lembra seu nome, você não lembra sua história, seja ela boa, ruim, cheia ou vazia. Ali você não sabe teu saldo bancário, você não está preocupado com o dia de amanhã. Não, assim, não tem nada. Você só está ali, naquele lugar, né? Aquilo te traz presente. Então, assim, eu ainda pensei, puxa vida, parece que a música desce no cara, né? Vou usar a palavra download, né? Parece que a música desceu no músico. E eu fiquei imaginando, né, se Mozart estivesse ouvindo aquilo, eu acredito, né, não sou uma especialista, mas eu acredito que o Mozart estaria muito contente, né? Porque aquele músico estava muito ali entregando um trabalho muito cônscio do que ele fazia, muito inteiro naquela música, o corpo dele inteiro fazia a música, né? Uhum. Então, quando eu saio de um lugar desse, eu saio contente. Não sei se isso chama inspiração. Né? Mas, às vezes, Gustavo, as coisas que eu penso nem sempre se realizam. Porque eu penso. Estou pensando que nem uma pipoca de panela, sabe? E aquilo, né? E aí eu fico com um monte de pensamento guardado. Eu costumo dizer que ter ideia não é meu problema. E eu também falo isso. Gente, ter ideia não é difícil, hein? O negócio é fazer a ideia. Isso Uhum. dá trabalho. Né? Vamos fazer uma live? Vamos. Mas você tem que ter todo aí um engajamento, né? Uma estrutura, uma situação. Então, assim, eu costumo dizer que ter ideia é muito. Não estou falando isso com nenhuma soberba, não. Mas, assim, isso para mim é muito tranquilo. Isso para mim é ótimo. Né? Eu costumo dizer que todo mundo que faz janta, quando abre a geladeira, está com fome, não tinha nada preparado, vai ter que resolver essa janta, teve um ato realizador. Então, assim, o que eu vou fazer para. Né? Então, a ideia, eu acho que é ok. O negócio é você fazer a ideia. E esse aí foi um entrave na minha vida por bastante tempo. E diria que alguma coisa, às vezes, até crônica. Eu me lembro, assim, eu já fiz muitas horas de divã na minha vida, né? Eu brinco, eu falo que eu já parei no divã muitas vezes. E eu me lembro de falar para a psicanalista, né? Falava assim, meu Deus, por que eu não pinto? Por que eu não faço? A pessoa chega lá no ateliê, quantas pessoas eu já ouvi? Ó, nunca fiz. Ou se fiz na escola, não me lembro. Não fiz argila. Não mexi, nunca pintei, né? E a pessoa chega no ateliê e ela se surpreende com ela. Aí eu penso assim, puxa vida, né? Eu consigo trazer a pessoa para esse lugar e não consigo levar essa pessoa para esse lugar. Eu já chorei muito por conta. Eu chorei de verdade, assim, Uhum. de falar assim, onde é que essa veia está entupida? O que eu fiz? Algum castigo, alguma coisa? Não é possível esse negócio, né? Então, assim, uma vez eu li um livro, né, que fala do... Ah, tá, a mãe do Gi que me ajudou a pôr o celular para rodar. Tantas pessoas que têm uma geração mais nova do que a minha para poder me ajudar a fazer o celular viver, funcionar. Então, assim, eu já fiquei muito triste, né, por não conseguir. E aí eu acho que essa coisa de ter uma ideia, né, de ter aí a inspiração, eu acho que não tem uma receita. Eu não entendo isso. Tanto que eu tinha um problema quando eu dava aula na escola, que eu já trabalhei em escola que trabalhava com apostila, e que falava sobre processo criativo.
E falava lá o que era o processo criativo. Eu acho que é muito... Alguém para falar sobre o processo criativo tem que ser assim uma Feiga Ostrower, que é a bambambam sobre processos de criação, uma artista brasileira. Assim, é uma pessoa que tem que estar muito estudiosa no assunto para poder falar sobre os processos de criação. Eu não sei falar sobre os processos de criação, mas eu sempre aconselho a pessoa a se permitir entrar nesse mar, né? Porque igual quando a gente, né, que você põe o pé ali, a água vem, né? Ele é pouco levinha, né? Não é para levar caldo, não. Às vezes tem uns Então, buracos, né? fora quando de vez em quando você dá quando é criança, né? O... Saber ali. É, Eu já tomei um mas caldo. legal. Nossa, caldo é o que mais tem. Aqui só trazendo algumas reflexões. A Márcia, a Vera, o Gabriel, o Eric, o Gui mandaram mensagem aí. A gente teve a questão mais profunda dentro de você, centelha divina, que a Márcia trouxe, né? A Márcia também complementou que não existe resposta, que os nossos dons estão no nosso DNA. O Gui trouxe sentir sem julgamentos, uma entrega ao sentir e perceber o que ele desperta, né? E é muito disso. Às vezes é quando você menos espera que vem, né? A inspiração aí. E deixa eu ver quem mais. Entre o pensar e o a ver, mandou entre o pensar e o materializar, mil tantos outros pensamentos. Alguns artistas criam com mais facilidade, mas o artista que conduz outras pessoas a realizar, como você faz, ela faz uma observação com relação ao seu trabalho, são uma obra em si. Olha que bacana. Mandar um abraço para Dani também. Ah, Entrou. E então, o que eu ia comentar dessa primeira parte, inclusive eu estou lendo um livro do Seth Godin. Ele é um empreendedor e o livro é A Ilusão de Ícaro. Ele traz histórias de empreendedores e assim já é um desafio. Ele é um artista, porque é um desafio ler ele. Não tem, quando a gente fala de lógica, não existe lógica. Ele vai trazendo uns pensamentos soltos no meio do livro, pelo menos essa é a minha percepção. E ele fala muito, de uma maneira muito interessante de que hoje, para você sobreviver dentro desse mercado que tem aí à frente, a gente tem que desenvolver o artista dentro de nós. E o artista ele vai contrastar a lógica. Ele vai contrastar essa questão de eu consigo identificar o processo de criação e essa é uma receita, pode aplicar que vai dar certo. E ele traz várias provocações nesse sentido. E agora que eu me dei conta, que eu falei, pô, tô batendo um papo com uma artista e é exatamente o recado ali. Ele fala, você tem que desenvolver você artista, né, para conseguir prosperar. E aí prosperar, a gente não está falando de questões materiais, mas a gente está falando de tudo, saúde como um todo. Prosperar em meio a tudo isso que a gente tem visto, né? A Rita traz a liberdade que você nos dá quando criamos, é um caminho fantástico. A Rita, acho que provavelmente já experimentou as experiências ali do Ziriguidum, né? ela E tá indo bem. Dani mandou: Oi, gente, eu adorei, mulher maravilhosa, parabéns, trabalho muito bacana. E a Márcia, aí, uma escritora, então a gente dá espaço para a escritora. A Márcia falou: meu livro será lançado agora em maio, O Poder de Saber Quem Somos Nós. Bacana, Márcia, sucesso no lançamento do seu livro. E Dal, e depois de falar um pouquinho dessa inspiração, eu queria aproveitar para a gente falar do produto disruptivo, que é a exposição que em breve está chegando. E aí e aí, a partir dessa análise, a gente explorar outras questões do artista para a gente aplicar na nossa jornada. E aí eu queria que você explicasse um pouquinho o que é o produto disruptivo. Primeiro, o que é produto disruptivo?
Antes da gente entrar na exposição, mas o que que para você, por que esse nome, né? E o que que é um produto disruptivo? Exatamente essa quebra, né? Porque quando, uma vez eu li um livro da Maria Louise Bonfrance, foi uma psicanalista, uma senhora, e ela, na verdade, uma analista, ela tinha estudos sobre Jung, e tem um livro dela em que ela vai falar sobre essa coisa do encantamento, às avessas, eu diria. É assim, ó, disrupção é quando você quebra, né? Aquilo tem uma continuidade, né? E você quebra aquela ordem, né? Aquela lógica, ou aquela intenção, ou para onde aquilo ia, né? Esse produto disruptivo é o nome da exposição, porque justamente aconteceu esse desencanto. Eu acho que eu estava encantada. Sabe quando está encantado? Mas não porque encantado, ó, que lindo, que coisa encantadora. Não. Encantado assim, está aprisionado. Aquilo está encantado, está aprisionado num estado que é o cachorro correndo atrás do rabo, né? E eu não conseguia sair disso. E quanto mais eu queria, menos eu encontrava a porta. Eu já muitas vezes falei essa frase, que era assim, eu me via dentro da geladeira, me olhando e falando, ô, vamos pintar? E eu falava, pera um pouquinho que eu já venho aqui. Ó, um minutinho só, eu vou atender ali, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, já eu venho, espera um pouco, eu vou te atender, né? E isso foi passando. Então, foram necessárias assim, várias coisas na minha vida para eu conseguir furar, né, esse encanto, que era como se fosse uma promessa. Assim, eu ficava muito agoniada, muito aflita, muito triste comigo, porque eu falava, puxa vida, Dalmone, mas espera um pouco, né? Cadê a tua vez? Igual fila de supermercado, que você tá para entrar, alguém tá com 2 pacotinhos, ela olha para você e você fala, não, faz favor, pode passar. Só que ali aparece mais um, e mais outro, e mais outro, e eu ficava a minha vez. Então, assim, a tua pergunta, o que é inspiração? A inspiração, ela aconteceu de uma forma muito realista, que foi a pandemia. O ano passado, eu pensei, puxa vida, se a gente vai morrer, o mundo vai acabar, eu vou continuar prometendo que eu vou fazer e não vou fazer? Para mim, né? Então, bom, já que os alunos foram embora, já que está tudo fechado, já que as coisas estão assim, março do ano passado estava tudo muito parado, né? Não fazia barulho de carro na rua, né? Então eu pensei, eu vou aproveitar que eu estou quieta, né? Porque eu sou sempre muito solicitada, muito procurada, tem sempre coisas acontecendo, né? Sim. Eu aproveitei esse vazio, né? Aí eu diria que para a gente se preencher da inspiração, precisa ter um tempo. Você precisa fazer assim, ó. Não é verdade, Gustavo? Você que escreve. Total. Eu, não Total. é? A gente precisa dar um pipa-pera e falar assim, ô, parou. Pipa pé é ótimo. Dar um pipa-pera. E aí eu comecei a fazer um trabalho observando uma couve-flor. Cortei ela ao meio assim, né? Senão eu guardei essa couve-flor, ela ficou linda, porque ela virou um fóssil agora. E comecei a fazer umas pinturas a partir da couve-flor para um professor que eu tenho aula com ele agora online, e até então eu ia a São Paulo toda quinta-feira com um super amigo que eu adoro, que é o André Prado. Toda quinta a gente ia para lá. E aí o ano passado a gente não foi, né? E a gente passou a ter a aula então aqui pelo celular. E aí no caso tinha, né, esse para casa e era para fazer uma pintura.
Então eu fui ensaiando, né? Eu me lembro que teve um dia que era uma pintura assim, fazer essa pintura à luz do luar. Então ia ter lua cheia, né? Eu coloquei para observar. Eu gosto muito de fazer tudo por observação, assim. Aí coloquei a couve-flor aqui, com tudo apagado, tinha a luz do poste, né? Da rua. E uma lua bem cheia, uma lua clara, assim, uma noite clara. E eu fui fazendo pintura. Então você não enxerga muito o que você está fazendo, você só vê valores tonais escuros, menos escuros, mais ou menos escuros, mais claros. Então, mas você não sabe se aquilo é verde ou se é marrom, ou se é um vermelhão, ou se é azul, né? Aí eu fui trabalhando isso, então você não vê o matiz, você só vê valor tonal. Né? Então eu adorei fazer isso, né? Mas eu precisava desembestar, sabe? Eu precisava ter essa coisa. E essa palavra, produto disruptivo, não é uma coisa que eu procurei, não. Aquilo veio assim na minha testa, sabe? Produto Uhum. disruptivo. Eu falei, mas o que é isso mesmo? E são essas coisas que, olha, eu não sei se o celular é um produto disruptivo, mas ele é uma coisa que mudou o jeito de viver, o jeito de pensar, o jeito de conviver. E eu não estou dizendo disso bom ou ruim, eu não estou dando nome, nem qualificando isso, né? Mas eu estou falando Uhum. de ação, né? Então, produtos, né, que nos alteram, né? E coisas que vêm e são disruptivas. Né? E aí eu comecei a pensar esse meu processo de entrar na pintura como uma coisa que aconteceu, assim, foi uma coisa disruptiva, porque era para eu morrer triste, era para eu continuar infeliz, frustrada, entendeu? Existe aí um certo romance, o artista tem que sofrer, né? É um romantismo bobo mas muito, muito praticado. Eu já ouvi isso várias vezes. E isso é uma ideia errônea da coisa, né? Agora, aí um belo dia, ouvindo, né, uma moça que é fisioterapeuta, ela se chama Ana Paula Siqueira Franco, ela comentando de uma microfisioterapia, que aquilo alterava determinadas coisas na gente, né? Que é uma coisa muito sutil. E eu procurei por ela e falei, olha, na minha vida, eu já procurei coisas da minha vida, né? Minhas relações, eu com as minhas dificuldades, né? Eu com a minha mãe, eu com meu pai, eu coisas comigo, né? Coisas que eu tento me organizar, encontrar tantas coisas, né? O filho, o marido, com tudo que eu já tive na vida, eu sempre consegui entender o processo, entender o que eu podia fazer, como é que eu podia ou cortar, ou me redimir, ou andar, mas na pintura, aquilo sempre parado. Aí eu falei para ela, falei, olha, tem uma coisa que eu não consegui resolver. Eu quero desandar isso precisa, como se fosse algo, uma represa. Isso precisa, Aham. eu não quero mais isso, né? Então, de repente é uma coisa orgânica, porque de pensamento, de pensar, de me cobrar, de me colocar, não adiantava. E aí eu fiz isso. E foi como por encanto, mas no caso foi o desencanto. E aí isso começou a jorrar. Mas, Gustavo, isso é uma ideia antiga, sabe? O que está acontecendo agora para essa exposição é assim: é pintura de 9 retratos. E isso nasceu um dia quando eu tenho uma grande amiga, a Raquel Franco, trabalhou na Criativa muitos anos. Né? Foi lá que eu conhecia ela do tempo de moça, mas fui lá que a nossa amizade se fundiu. E nós fizemos muitos trabalhos juntas. Né? E tem um de literatura com as crianças que eu fazia
com o giz pastel seco, o retrato dessas crianças que eram as autoras das histórias. E eu expus esses trabalhos ali na padaria da esquina da Minas Gerais com a Paraíba, aquela pão de queijo, que é da Cristiane Tá. Du, aquela padaria. E lá tinha eu ainda não tinha o ziriguidum desse tamanho, e lá tinha um lugar para exposições. E eu perguntei para a Cristiane, falei, Cristiane, eu tenho alguns trabalhos, eu queria expor aqui na tua padaria, até queria, se você deixar, pintar isso de uma outra cor, para isso aparecer e tal. Estava muito bonitinha. Ela deixou, eu expus. E uma conhecida minha foi à padaria e falou, Dalmone, eu queria que você fizesse o meu retrato, né? Célia Penido. A Célia Penido, houve uma época que ela escrevia no jornal e eu gostava muito da literatura Opa, dela. agora voltou. Não deu um cortezinho, pelo menos para mim, mas voltou. Aí estava falando da Célia, de fazer o retrato da Célia. Pronto, ela pediu, né, para fazer esse retrato dela. A gente marcou a hora, ela veio. E a Célia, ela escrevia, por um período ela escrevia. Né? Ela escreveu no jornal, eu gostava muito era como se fosse uma crônica. Eu gostava muito do estilo dela. E ela veio, na época ela pitava, não sei se ela ainda pita, e tinha aquela parada por cafezinho para a gente conversar. E ela falou para mim assim: resolvi minha vida. Nas férias eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer outro. Como foi bom ter parado para. Assim, eu tô ali, né? Ela Esperando. parou para você fazer o retrato dela, né? Exato. E aí Ela nessa pausa isso. veio um clique. Deu um clique e ela contou todos esses cliques, né? E, e eu fiquei imaginando se a Célia tivesse escrito, porque eu ainda perguntei para ela, falei, Célia, você continua escrevendo e tal? Ela falou, não, eu deixei de escrever. Eu achei que eu não estava confortável para escrever e abandonei. Falei, nossa, eu gostava tanto do que você escrevia. E eu imaginei, se a Célia tivesse vindo aqui, se ela tivesse escrito tudo isso, né? Enquanto eu fazia o desenho e olhava para ela sabia o que, que eu estava olhando? Eu, por exemplo, jamais imaginei o que ela estava pensando. Aquilo ficou guardado em mim. Então, eu não sei se isso é uma inspiração, mas isso ficou. Isso ficou. Passado um tempo, houve o drama de Brumadinho, houve a tragédia, e uma amiga do Rio Grande do Sul mobilizando vários artistas, vamos fazer uma coisa, vamos para lá, vamos produzir. E eu ainda pensei, olha, eu sei o que eu vou fazer lá. Né? Minha ideia era a seguinte, eu conversaria com as pessoas que tiveram que mudar de casa, né? Eu as ouviria, né? E eu faria o retrato dessas pessoas, eu colocaria ao lado o texto dessas pessoas, né? O texto de cada uma delas, mas em tamanho grande, sabe? Assim, se tem esse tamanho um retrato, tinha que ter a mesma dimensão. O que essa pessoa diz e o que há nesse entrelace, né? De texto daquele que diz, mas que é a mesma pessoa que está ali para que eu faça dela uma imagem. Tem relação? Na hora que você olha esse retrato, Gustavo, você ia olhando aquilo, imaginar aquela escrita e vice-versa, que jeito que. Então, eu fiquei matutando essa ideia e matutando fazer essa exposição há muito tempo. Eu matuto isso. Mas não me habilito, né? Não me permito, não me habilito. E eu descobri uma coisa maravilhosa, Gustavo. Eu descobri por que eu não fazia. Eu não fazia Hum. porque eu Porque o quê? Cortou bem na hora. Eu falei com sacanagem. Porque o quê? eu não fazia porque eu mentia. Explique-me mais. Eu descobri isso ultimamente, sabe? Porque assim, às vezes eu recebo encomenda e eu não atendo as encomendas. Eu não faço, eu estou sempre fugindo disso. Já tive dor de estômago por isso, já chorei por isso também, já tive pesadelo por isso, já fiquei muito triste comigo.
muito desapontada comigo, muito triste, muito brava, muito tudo, mas nada me tirava do lugar. E eu também não entendia por que eu não fazia, até porque a pessoa que me encomenda se decepciona comigo, fica brava comigo, fica triste comigo. Olha, é uma encrenca, porque eu também não falo para a pessoa assim, não vou fazer. Eu não falo, mas eu não fazia. Já teve quadro na minha vida de levar 7 anos para entregar. Eu falava, mas que raio que é isso? Então, Gustavo, eu acho que existia em mim uma mentira que é assim, que é fácil. Porque é o que eu falo para toda pessoa que chega aqui. E de fato é. Não é difícil. É fácil. Mas na verdade verdadeira, é muito difícil. É difícil sim. Porque te exige estar ali, te exige imaginar. Você olha uma coisa, você está lá, você está olhando isso aqui tem luz, aqui tem mais luz, aqui tem um pouco de luz, aqui está escuro, aqui tem um claro, aqui tem uma cor, aqui tem outro. Bom, e aí? Você pode organizar isso do jeito que você quiser. É seu trabalho. E aí não tem cola, né? Onde é que está a cola dessa prova? Uhum. Onde é que eu vou chegar com esse trabalho? Né? É como aquele texto, né? Que você lapida, 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 e chega uma hora que você fala, chega, porque aquilo não tem fim. É. Tem texto que desce pronto, é pouca coisa. Mas existem construções, porque a arte, ela implica nisso, né? Para mim, assim, eu compreendo a arte como isso que eu tenho produzido. É um dado da realidade que me serve para eu fazer alguma coisa. Eu tiro partido dessa realidade e eu vou fazer essa coisa a partir de um dado. Eu chamaria isso de inspiração, né? É uma pequena cola. Agora, Tá. como que eu resolvo isso? É problema só meu. E isso é Uhum. porque é infinito. E aí, Gustavo, o dia que eu assumir para mim o quanto isso é difícil, eu não sei a lógica disso, porque esse ano eu não estou na terapia, mas assim, eu não sei mesmo a lógica disso, mas eu sei que o dia que eu assumir para mim que é porque é difícil, que eu não faço, porque eu tenho medo de errar, foi muito melhor, porque eu encontrei com o meu fracasso, né? Com a minha possibilidade de fracassar. Enquanto eu não faço, eu não fracasso, né? Uhum. Não é verdade? Eu não fiz. Total. E foi muito bom, sabe? Assim, porque eu acho que precisou meio século para eu assumir isso. Ainda bem, né? Nossa, É. isso. É, porque o que sai agora tem um valor muito maior, em todos os sentidos. Tanto, eu tenho certeza, tanto para quem vai aproveitar o trabalho, quanto para você. Né? Olha a jornada para sair, né? Olha quanto tempo pensar, sentir e querer precisaram para poder se alinhar, né? E muito legal. Então, a exposição, vê se eu estou certo. Ela traz 9 retratos de pessoas diferentes e acompanhado de um texto, um relato, enquanto ela estava sendo observada, né? Basicamente é isso. E quem são as pessoas? Então, aí eu procurei pessoas disruptivas. Certo. Então, assim, o Pedrinho Lombriga, o Pedro Sim, César, que grande sempre, Pedrinho. não é? Que sempre falou da importância e do valor e sempre propiciou, junto com a turma do coletivo Corrente Cultural, a questão da música autoral. Então, essa coisa de ser autor, de convidar as pessoas a serem autoras, né? Então, o Pedrinho foi a primeira, assim, né? Depois eu procurei a Tita. A Tita faz parte da minha vida. Quando eu nasci, a Tita já existia, né? Na vida da minha família, vamos dizer assim. Eu sempre chamei ela de tia, né? Uhum. E
E a Tita é uma pessoa que falava algumas coisas e que eu falava, puxa vida. Ela comentava, né, assim, essa é a educação do colonizador. Hoje existe aquela palavra de descolonização. Mas a Tita não usava essa palavra. Mas ela falava isso comigo há muito tempo. Então, ela também, na minha vida particular, o Pedrinho um dia, tanto dela quanto do Pedrinho. Pedrinho um dia, eu expus lá no New York Bar, naquela noite fora do eixo. Sim. Eram os desenhos de arquitetura. Eram vários desenhos, e tinha também um trabalho de escrita e tal. E o Pedrinho olhou o trabalho, eu vi o pessoal que chega mais cedo olhando o trabalho, tudo. O pessoal que trabalha na casa também veio conversar comigo. O Pedrinho olhou para mim, perguntou e falou assim: tem algum engajamento, alguma coisa? Eu olhei aquilo e falei, Deus amado, eu já estou penando para encontrar a forma. Tem que ter um engajamento. Vai vir com mais um problema para mim. Aí é isso que eu penso, às vezes, Gustavo, quando às vezes nós recebemos, em muitos lugares, uma formação, uma educação esterilizante. Sabe? Nós somos muitas vezes muito bem formados em algo que nos torna estéril. Isso é algo que a gente não resolve do dia para a noite. Né? Nem comigo e nem para quem eu propicio as coisas. Uhum. Essa formação que esteriliza, exatamente como eu me senti quando eu saí da faculdade. Assim. Pensei, puxa vida, eu sei tanto de cor, de teoria da cor, mas e daí? Sabe, tanta informação, mas eu mesma já não era, vamos dizer assim, ingênua, então eu já tinha perdido minha ingenuidade, eu já não... Quem sou eu, né? Que eu acho que é a pergunta que a gente vai fazer aqui inteira. Mas sabia várias coisas e não sabia o que fazer com essas várias coisas. Então, quando o Pedrinho me perguntou aquilo, tem algum engajamento? Eu falei, puxa vida, e como é que eu me engajo? Eu fiquei pensando. Eu não tive resposta. A Tita, e depois eu vou te dar uma resposta que acabou emergindo. A Tita, quando eu era pequena, eu já ia na aula de pintura, desde criança. Uma professora falou para minha mãe, a Dalmone gosta muito de pintar, leva ela para fazer pintura e tal. Isso desde muito criança. Né? Então eu ia uma vez por semana, né, aqui na Antonieta Prézia. Hoje ela tem uns 80 e tantos anos. Eu me encontro com ela, ela é minha vizinha, é por isso que eu ia também, né? Então, sim, por muitos anos, assim, a minha mãe me levou, depois ela me levava só até a rua e via eu atravessar a rua, depois eu ia sozinha. Né? Então, a Tita um dia me perguntou, e depois eu troquei, tive outras professoras, porque teve uma época que eu estava doente. Eu me lembro da Tita falar assim, você não pinta, você faz o que a tua professora manda. Eu fiquei muito brava. Desafiou, né? Você não... Você não faz, né? Você faz o que a tua professora manda. Então me mostra. Eu mostrei. Aí, nas férias, esse quadro está aqui até hoje, eu coloco ele no meu quarto, que é para todo dia eu acordar e olhar para ele e falar, estava lá. Uhum. Todo mundo tem, né, Gustavo? Todo mundo tem. Como um lençol freático. Né? Todo mundo tem esse manancial. Todos nós. Uhum. Todas as pessoas. O negócio é você encontrar a veia. Né? Todo mundo é artista.
né? Em potência. Agora, para ser artista tem que ter teimosia, né? Uhum, total. O Dal, a gente tá. Papo bom passa muito rápido. E a gente está indo para a reta final. Nossa, Então, você acredita nisso? Eu olhei aqui e falei, minha Nossa Senhora. Só além dessa fala super inspiradora, né? Todos nós temos o nosso manancial, basta só encontrar a é, veia. Além do Pedrinho, que é um músico, a Tita, que é uma professora e uma liderança comunitária histórica na nossa cidade. Me cita os outros, e acho que vai ter uma em especial que a gente vai comentar, né? Quem são as outras pessoas? Você lembra aí de cabeça? outra é a Beatriz Salles, que Tá. trabalha com a educação, ela trabalha na superintendência de ensino, e foi ela quem cuidou da aldeia dos Chucurucariri quando chegaram aqui em Caldas. Então, Uhum. comentava sobre essa necessidade de criar uma escola que respeitasse, né, a cultura deles e que ali então se erguesse o conhecimento a partir daquela cultura, daquelas raízes de conhecimento, né? E Uhum. foi bárbaro assim o quanto que eu aprendi com a Beatriz. Legal. E a Beatriz fez na Casa da Cultura, houve um projeto na Casa da Cultura por 12 anos que se chamava, nossa, esqueci o nome, mas era com argila que a gente fazia, Encontro com Argila, né? E esse encontro com argila, ela esteve nesse processo, né? Desse tempo, esse tempo todo, ela fez parte e a gente trabalhava com o barro, né? Então, eu ouvi muitas coisas que me ensinaram muito. A Tereza Mesquita, que é uma pessoa que, quando eu Incrível, trabalho, educadora. nossa, eu tenho uma admiração enorme por ela e tenho assim, um agradecimento muito profundo, porque em 2002 eu estava fazendo uma pós-graduação e eu cheguei para a Tereza e falei, Tereza, o trabalho que eu faço, eu sei que ele já tem um além daquilo que seria o padrão, mas eu acho que não está bom e eu queria tentar uma outra coisa, mas eu não sei se vai dar certo. Ela falou, faça. Eu falei, Tereza, e se não der certo? Vai dar certo. Então, assim, desde que eu não dei mais aula na criativa, eu no ateliê sempre Tereza fez trabalhos com a criativa e o ateliê. Então, assim, existe um fluxo muito grande, né? E assim, essa aposta, ela virava para mim e falava assim, Dalmone, nossa, você tem uma organização? E eu olhava para mim e falava, meu Deus, mas eu sou tão desorganizada. Então, assim, eu acho que ela me ajudou a enxergar, né? Sim. Eu tenho aqui também o Rafael Zanetti Silva. Rafael é um jovem de 21 anos, que ele é meu aluno, e ele é uma pessoa, ele é muito debochado, sabe? E ao mesmo tempo uma pessoa muito entregue à aula, e ele tem, ele fala, ele se comunica, ele quer inventar. Então, assim, eu vejo nele coisas que em mim eu já tive, não naquela idade, mas em momentos. Então, existem alguns alunos que a gente se identifica muito, e ele é uma pessoa muito disruptiva, porque assim, Uhum. ele faz determinadas coisas, ele fez determinadas coisas na juventude, né, que eu considero assim muito peito para enfrentar, né? Legal. Outras Quem mais? pessoas, Carolina Siqueira, Carolina Coutinho, Carol Coutinho, ela é conhecida, ela é psicanalista, e a Carol já teve aqui algumas vezes trazendo turmas de alunos da Faculdade Pitágoras, da Sim. Dia, aonde trabalhava a questão da arte e a psique.
E a Carol é uma sumidade, assim. Eu já falei para ela, Carol, a gente precisava gravar a gente conversando. Carol tem muito conteúdo, né? O pouco que eu já tive interação com ela sempre foram papos muito legais, assim. Não, a Carol não tem idade para saber tudo que ela, assim, tudo que ela sabe. Assim, é, é, é sempre muito. Eu sempre saio depois do nosso encontro muito mexida. Né? E tem uma pessoa que já não está mais aqui, que é a Carol Sanches, que a Carol, ela foi assassinada pelo namorado, ela foi estrangulada em casa, e esse moço negou, mesmo durante o julgamento, ele tentou, junto com a defesa dele, ludibriar, tanto que a pena dele foi estendida por fraude processual. E de todas essas pessoas têm um texto. Uhum. O texto vai ser escrito, eu brinco e falo, olha, pode ser receita de bolo, pode ser música, pode ser canto, pode ser poema, pode ser texto, o que vier. E o texto da Carol está vazio. Não vai ter nada. Aí, Gustavo, eu acho que nesse trabalho eu consegui colocar aquilo que o Pedrinho me perguntou do engajamento. E não me abstendo de todas as preocupações formais, todo o conhecimento sobre cor, sobre forma, sobre a gestalt, sobre a engenharia visual que existe no trabalho, sobre a pincelada, sobre as questões da pintura, sobre as questões que consistem em uma pintura, né? Que eu converso com o Dude, esse professor de São Paulo, que eu adoro também, mas eu não me furtei de toda essa responsabilidade, de todo esse trabalho, né, que é o do artista, que é o da artista, e colocar o trabalho aonde eu estou dizendo que essa pessoa já não diz, né, também dizer além do que aquilo que vai ser lido transversalmente, né, entre texto e figura. Carol não dizer, eu acho que a gente está dizendo bastante. E a E Carol era uma moça veterinária que tem um currículo Lattes, com artigos científicos, sim, e haverá lá, eu desculpa, não, não, imagina, na época que aconteceu isso com a Carol, eu estava vereador. Eu não cheguei a conhecer ela, mas vi toda a mobilização que foi gerada a partir da história dela. E deu para ver o tanto que ela era uma pessoa grandiosa e que deixou, ainda que tenha a vida interrompida, deixou um legado. Né? Aqui a Vi coloca daquele silêncio que grita alto. A Carol vive em todas as mulheres que criaram ela. E eu sei que são excepcionais. Né? E, e eu lembro da mobilização, as amigas, né? Chegou até a criar o movimento da ONG Carol Sanches. Eu lembro, tive contato com a Aline, a gente conversou, enfim. Foi um movimento que deu muita força a essa luta das mulheres aqui para nossa cidade. Não foi o que iniciou, mas deu muita força, porque foi um caso que todo mundo ficou estarrecido, né? E é muito legal você trazer na exposição essa homenagem, essa lembrança e valorizar essa potência que foi a história dela. Você ia quando, comentar? sabe, é o legado de observar que às vezes as pessoas estão sob um determinado ambiente do qual ela não se percebe, ela não percebe o que ela está passando. Então, assim, quando eu citei que a Carolina tinha lá
esse currículo, o que eu quero dizer é que o currículo não nos priva, não nos dá a condição psíquica, a condição afetiva, a condição emocional de entender, né? São pessoas inteligentes, né? Que às vezes estão dentro de um relacionamento e ela não percebe o perigo pelo qual ela está. Então, o que eu ia comentar é que haverá uma live com cada pessoa que foi posou, né? Em maio, toda quarta e toda quinta, essa pessoa, né? As pessoas vão ser convidadas. No caso da Carol, eu vou convidar um psicanalista para falar sobre essa circunstância que a pessoa não percebe, entende? Porque eu acho que o legado é esse, é nos avisar para as nossas filhas, avisar para os nossos filhos, para os nossos netos e as nossas netas, que isso existe na casa de todo mundo, se a gente não observar. E o mais interessante, né? Eu tenho um gatinho, você tem aí a Maia, né? Eu tenho aqui o Simba. E quem dava vacina no Simba era a Carol, que a Carol era veterinária. Sim. E aí foi que eu me dei conta que no ano, aconteceu em maio, mas no ano anterior, a Carol não tinha vindo. Então, assim, as pessoas, elas parece que aquilo vai tirando ela de circuito, né? Bom, mas assim, de toda forma, a exposição, ela quer, assim, é uma disrupção, porque sair daquilo que me tirava dessa tragédia, porque era uma tragédia, né? Sim. Então, é o relógio. Um reloginho. Inclusive, ele estava já avisando que está acabando. Então, informações finais da exposição, para não cortar a live aqui, que senão corta nós. Vai ser em maio, né? E a exposição, assim, eu também procurei pessoas disruptivas. A Carolina foi a primeira doutora da minha família, né? Pessoas que têm um trabalho muito significativo na vida delas e que também me trouxeram pensar sobre meu trabalho como artista, como professora, como Dalmone, que jeito que separa a profissão da vida? Não existe isso, né? Bom, uma outra coisa também que eu procurei era assim, não me situar só nas mulheres ou só numa etnia, pegar várias feições. E, Gustavo do céu, eu estou tomando cada baile para fazer essas pinturas. Está sendo muito bom. Mas que legal, que desafio bacana. Gente, vocês estão entendendo a riqueza dessa exposição? Assim, a gente faz a live agora e vai ser em maio, mas eu deixo muito o convite para vocês acompanharem a Dal aqui no Instagram. Tem o Ateliê Artes Iriguidum, a live vai ficar gravada. Também tem o podcast, então tem todas as referências para vocês seguirem o trabalho da Dalmone, porque não é só isso, essa é só a exposição, né? Mas tem várias outras coisas. E deu para ver o tanto que é inspirador, né? Tá todo mundo já falando que não vai perder a exposição de jeito nenhum. Então, quero te agradecer demais, Dal, pelo papo. Acho que foi um papo muito bacana, um papo disruptivo. Confesso que ele é de uma natureza completamente diferente dos outros que eu já tive. E por ser uma artista, né, que vai nas histórias, vai buscar as referências, e aí volta e traz uma frase que vai ficar aqui, eu vou carregar, né, enfim. Muito bacana mesmo. Já a Fran mandou aqui, ó, já fiquei com o coração quentinho de vontade dessa exposição. Que linda vai ser essa exposição, a Leila mandou, dá o gratidão. O doutor Júlio falou que não vai perder de jeito nenhum. O Gui mandou, né, muito aprendizado nessa live. A Xiomara quer ver, ela está muito curiosa. Enfim, tem muita coisa boa aqui. E aí eu quero te agradecer, porque realmente acho que o nosso tempo está acabando e eu tenho certeza que a gente vai fazer outras lives, porque só foi a pontinha do iceberg que deu para explorar. Dal, recado final para os artistas do mundo. Eu também agradeço muito o teu convite.
Agradeço as pessoas que vieram ouvir a gente. E o meu recado é: lembrem-se que às vezes não vai ser tão fácil, mas continua tentando. Faça, né? Sempre. Você sabe, eu lembro, você falando, eu me reconectei com uma frase que eu usava muito. Tem gente fala e faz. As duas começam com F. O fala, você sai do A e termina no A, ou seja, você não vai em lugar nenhum. O faz, você vai do A ao Z. Então você aproveita toda a jornada. E é um pouco disso, né? A gente pegar e fazer. Vamos pegar e fazer. E aí, se vai dar certo, se não vai, é um problema de amanhã. Mas pega e faz. E aí, quero encerrar a nossa live aqui com uma frase linda que eu anotei. Todos nós temos o nosso manancial. Basta encontrar a veia. E todos nós somos artistas. Dal, obrigado de coração, viu? Um beijo para você. Boa noite, uma ótima semana a todo mundo que nos acompanhou. E esse conteúdo fica no meu Instagram, depois eu passo para a Dalmone também, se ela quiser colocar no dela, no canal do YouTube, Gustavo Bonafé, e no podcast Através do Norte, lá no Spotify. Vai ficar, essa semana eu já devo lançar lá, tá bom? Muito grata Tchau, tchau. Obrigado a todo mundo que nos acompanhou. Uma ótima também. noite. Tchau, tchau.